pouco. Bom, esse vídeo vai ser de revisão de conjuntos e as operações de conjuntos, porque faz tempo que, né, vocês não veem isso. Tipo, antes de começar a quarentena já fazia um tempinho. E aí, por que a gente vai fazer, por que eu tô fazendo essa revisão com vocês? Porque sexta-feira vocês vão receber uma atividade avaliativa, vou mandar por e-mail, que vai compor a nota da prova. Então, o conteúdo dessa atividade vai ser conjuntos de operações e uma parte de funções, que eu também vou fazer uma revisão com vocês. Mas vamos lá. Lembrando aí, os símbolos que a gente tem para conjunto: pertence ou não pertence, contido e não está contido. Esse risco aqui embaixo não era para ter, tá? Acabou fazendo aqui, não sei porquê, mas ignora ele, finge que não tem nada. E não está contido. Qual que é a diferença? Pertence e não pertence a gente só usa para elemento. Contido e não está contido a gente usa para conjunto, beleza? Quais são os conjuntos numéricos? Conjunto dos números naturais: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem aí uma galera que considera o zero como um número natural, tem uma galera que não considera. Não é uma coisa assim pra gente ficar estudando sobre, né? Filosofando sobre. Conjunto dos números inteiros, então os negativos aparecem aí também. Observem que tem uma parcela aqui que é dos naturais, né? Como se fosse metade natural e outra metade negativo. Conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E as dízimas periódicas e números decimais. Esses números também podem ser escritos na forma de fração. Conjunto dos números irracionais. A gente representa os irracionais como sendo um i ou todos os reais menos os racionais, tá? Os símbolos diferentes aí para o mesmo conjunto, que são as dízimas não periódicas. Então, os irracionais é como se fosse assim, um conjunto de números que ficam ali do lado, um pouco excluído. E o conjunto dos números reais são todos. Então, tem aí um diagrama para vocês verem. Ó, todos os naturais estão dentro dos inteiros, então todo número natural é inteiro. Todo número inteiro é racional. Como todo número inteiro é racional, ou seja, os naturais também são racionais. E os irracionais aqui que não tá em nenhum grupo, só tá dentro do grupo dos reais aí, que é a união de todos, tá? Quais são as operações? União, interseção e diferença. União, a gente junta todo mundo. Interseção, a gente vê o que tem em comum. E aqui, A menos B é toda a galera que tá em A, mas não está em B. Então, os que tem em comum aqui, entre A e B, eu acabo tirando. A gente tem que tomar cuidado que A menos B é diferente de B menos A, tá bom? Vamos aí fazer alguns exemplos com intervalos. Então, seja os conjuntos A, x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x é menor que 5, e B, x pertencente aos reais, tal que o x está entre 2 e 6. Aqui no A, intervalo aberto, ou seja, o x não é 1 e o x não é 5, mas são números muito próximos desses extremos. E aqui no conjunto B, intervalo fechado, pode ser o 2, pode ser o 6, tá? Os extremos estão dentro do conjunto. E ele está pedindo para determinar a interseção. Interseção é o que tem em comum. Então, vamos lá. Se eu estou falando de dois conjuntos, eu faço 3 retas. E já está marcado aí os extremos, né? 1, 2, 5 e 6. Então, aqui, aí, questão de bom senso, deixar na ordem os números. Vamos lá. Conjunto A é aberto, então eu vou representar com a bola aberta. Tá aí o intervalo. Conjunto B é fechado, então bola fechada, e está aí o intervalo. Eu quero saber qual é a interseção. Interseção, a parte que tem em comum é só essa daqui que está entre o 2 e o 5. Aí agora você tem que cuidar com os extremos, tá? O número 2, os extremos são 2 e 5. O 2 está no conjunto B e ele também está no conjunto A.
Então, vai ser bolinha fechada. O 5 está no conjunto B, só que ele não está no conjunto A. Então, e como eu quero a interseção, ou seja, o que tem em comum, como o 5 não está no A, ele não vai estar na interseção, que não está em comum nos dois, beleza? Então, o intervalo aí vai ser, a interseção vai ser o intervalo fechado no 2 e aberto no 5. Próximo exemplo, sejam os intervalos. Agora eu estou representando por colchete. Lembrem lá, colchete fechado no 1, virado para o 1 é porque o 1 está dentro, e de costas para o número é porque esse número está fora. Infinito é sempre aberto. Então, eu tenho o B que vai lá do menos infinito e para no 1, e o C que está entre 0 e 2. O 0 está fora, o 2 está dentro. E ele está pedindo para você determinar qual que é a união desses conjuntos. Vamos lá, 2 conjuntos, 3 retas, os intervalos já estão aí, 0, 1 e 2. O conjunto B é do menos infinito e ele para no 1, então vai ser tudo aqui, ele não tem fim, tá? Se eu fosse continuar fazendo essa reta, ela ia lá para o infinito, para sempre. E agora o conjunto C, aberto no 0 e fechado no 2. Eu quero fazer a união, então não me interessa se já tem, se não tem, se tem em comum, tá? Onde tiver a bolinha, onde tiver o vermelho, vai estar na resposta. Então, desde o menos infinito até o 2, ele vai ter. Como o 2 está no conjunto C, então automaticamente ele vai estar na união, beleza? Então, esse vai ser o intervalo resposta. Você pode representar como sendo menos infinito até 2 ou x menor ou igual a 2, beleza? Vamos lá. Agora, envolvendo o número de elementos de conjuntos, né? Esses exercícios são os mais interessantes e são exercícios bons de serem cobrados em provas, vestibular, concursos, então fiquem atentos. Minha dica é, peguem o caderno de vocês, que eu espero que já esteja com vocês, mas eu acredito que possa não estar. Então, dá uma pause aí, pega o caderno, anota o enunciado e tenta resolver. E aí, depois acompanha a resolução comigo aqui, tá? Vamos lá. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 liam o jornal A, 150 o jornal B, 20 os dois e 110 nenhum. Quantas pessoas foram consultadas? Estou trabalhando com 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Eles estão aí representados no diagrama. Quando eu estou falando das pessoas que liam o jornal A e das pessoas que liam o jornal B, o exercício não está falando que 100 liam apenas o jornal A ou 150 liam somente o jornal B. O que isso significa? Que dessas 100 pessoas e dessas 150, tem uma galera que já está contada aqui na interseção, que lê os 2 jornais ao mesmo tempo. Então, a dica é, sempre comece pela interseção. Qual que é a interseção? 20 liam os 2 jornais, tá aí. Você pode pôr o 20 na interseção. 100 liam o jornal A, só que desses 100 eu já contei 20, então na parte ali vai ficar 100 menos 20, 80. 150 liam o jornal B, então dos 150 eu tenho que tirar os 20, vai ficar 130. E os 110 que tá ali do lado de fora, que eles não liam nada. Pergunta, quantas pessoas foram consultadas? Como eu já separei o número de pessoas em cada grupo, eu não estou contando nenhuma pessoa repetida. Então, agora eu posso somar todo mundo. 80 mais 20, mais 130, mais 110, 340. Então, quantas pessoas foram consultadas? 340. Próximo exercício. De novo, dá uma pausa aí e anota o enunciado e aí tenta resolver. Depois dá play e vê se você acertou a resolução. Foi feita uma pesquisa em sala de aula com 70 alunos. Ó, aí já é diferente. O primeiro exercício ele estava querendo saber quantas foram consultadas. Ele queria o total. Aqui ele já me deu o total.
19 gostavam, olha a palavra, somente de matemática. E 14 gostavam somente de português. Sabendo que 8 alunos não gostavam nem de matemática e nem de português, quantos gostavam de ambas as disciplinas? Ele está pedindo justamente a interseção. São 2 conjuntos, matemática e português, mas eu já posso colocar o 19 direto na matemática. Por quê? Porque ele está falando 19 gostavam somente de matemática, então ele já vai estar excluído ali no cantinho. 14 gostavam somente de português, então eu posso pôr o 14 ali. 8 alunos não gostavam de nenhuma, tá do lado de fora, e ele está pedindo a interseção. Coloca um X ali. Beleza? Gente, eu separei cada número de elementos, as pessoas em grupos, não estou contando ninguém repetido. Se eu somar tudo, tem que dar o total. E o exercício falou que o total é 70. Então, tá aí a equação que a gente tem que resolver. Somando os números, a gente vai ficar que x mais 41 é igual a 70. Passa o 41 para lá, x vai ser 29. Então, são 29 alunos que gostavam das 2 disciplinas, certo? Pessoal, é isso. É bem uma revisão para vocês lembrarem aí. Se tem mais alguma coisa que vocês olharem e falaram, putz, acho que eu estou um pouco em dúvida, volta no material, dá uma olhada, olhem os exercícios que a gente já resolveu na apostila, no caderno de atividades, porque a atividade que vocês vão receber vai ser sobre isso também, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo!